Olá, eu sou a professora Sandra, este é o canal Rumo Pedagógico. Estou aqui para mais um vídeo daqueles sobre a Base Nacional Comum. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a significação dos conteúdos. O que é significar um conteúdo? Significar nada mais é do que você fazer uma interação entre o conhecimento prévio do aluno e os conhecimentos novos que você vai trazer para eles. Bom, se é uma interação entre o conhecimento novo e os conhecimentos prévios, é sinal que esse aluno tem um conhecimento prévio. Nem sempre. Às vezes você precisa repertoriar esse aluno, ele não tem conhecimento sobre aquilo que você vai falar. Eu costumo dar um exemplo para os meus alunos bastante prático. Quimera. Você sabe o que é quimera? Veja, eu tenho um quimera. Nossa, meu quimera é lindo. Meu filho não gosta do meu quimera. A minha filha ama meu quimera. Nossa, meu quimera, quando eu fecho o olho, eu sinto até o cheiro dele. Tem quimeras que causam dores, mas tem quimera que traz alegria. Tem quimeras rápidos, tem quimeras mais demorados. Quase todo mundo tem um quimera. Quimera é necessário. Quimera é importante. Falei muito sobre quimera. Pega uma folha de papel aí e desenha um quimera para mim. Conseguiu? Não. Por quê? Porque quimera é uma palavra pouco conhecida. Quem não sabe o que é um quimera, por mais que eu tenha falado sobre quimera, você não vai ter uma ideia dele para você construir, fazer um desenho dele. E é isso que acontece com o aluno. Às vezes você chega, você fala de um conteúdo para ele e ele fica sem entender. Por quê? Porque ele não tinha um conhecimento prévio sobre aquilo, ele não tinha uma ideia sobre aquilo. Aí ele não consegue incorporar nada daquilo que você falou ao conhecimento dele, porque ele não tinha esse conhecimento. Então, quando eu vou significar, aí sim entra bastante a realidade do aluno, aquilo que o aluno conhece, aquilo que o aluno sabe. E se ele não souber, eu tenho que trazer uma base mínima ali para ele poder estar apto a absorver aquele conhecimento novo. Por exemplo, se você vai ensinar sobre frutas, né? Vamos falar carambola. Tem aluno que nunca viu uma carambola. Mas carambola é bom, tem vitamina, é bom para açúcar. Ele não vai ter ideia do que é carambola. Então, quando você fala para ele que é uma fruta, você já dá uma luz. Mas se você puder trazer um desenho, você puder comparar com outras frutas mais ou menos parecidas, você já vai estar dando ali para ele um repertório para que ele possa entender o resto que você vai falar. Certa vez eu estava assistindo uma aula de um professor muito bom, uma aula bem preparada, e o professor falou muito sobre os povos nômades. Até eu que estava ali me interessei pelo assunto, e quando chegou numa determinada hora, um aluno lá atrás, muito sem graça, ergueu a mão e perguntou: professor, o que é um povo nômade? E muitos deles fizeram assim, ufa, alguém perguntou, porque eu também não sabia. O professor ficou meio desconcertado, mas era um professor, um profissional bastante competente. Ele voltou ao assunto, ele explicou o que era um povo nômade, ele trouxe algumas gravuras, mostrou algumas gravuras de povos nômades, ele deu uma base ali para os alunos e ele falou tudo de novo que ele já tinha falado. Porque ele tinha certeza que aqueles alunos que não sabiam o que era povos nômades, eles não absorveram aquilo que o professor falou, porque eles não tinham aquela base inicial. Então ele refez esse caminho. Mas se a gente já prevê isso, não precisa perder esse tempo de voltar com o conteúdo. Quando a gente fala assim, vamos ativar os conhecimentos prévios, porque às vezes esse conhecimento ele está amortecido dentro do aluno. Se você também não faz com que ele ative esse conhecimento, ele também não vai absorver aquilo que você vai falar. Né? Certa vez, uma outra aula, o professor estava falando sobre as vegetações, né? Os tipos de vegetação. E ele falou sobre um tipo e falou assim, lá no Nordeste, em tal cidade, assim, tem muito essa vegetação, é muito comum
Aí um aluno falou, ai professor, é verdade, eu viajei, fui para lá e eu vi realmente isso que o senhor está falando. Quer dizer, ele ativou aquilo que até então não era familiar para ele, mas ele conseguiu, com a conversa do professor, ativar aquilo na memória dele. Então, ativar os conhecimentos prévios não é só para eu saber o que o aluno já sabe e eu vou continuar daquilo para frente. Não, porque às vezes o conhecimento do aluno numa aula, cada um está num nível. Então, se for para eu continuar da onde ele sabe, eu vou ter que continuar para cada um. Não, ativar os conhecimentos prévios é fazer com que ele rememore aquilo que ele já conheceu e que às vezes está esquecidinho lá no cérebro dele, né? Então ele ativa aquilo para ele poder usar com aquele conhecimento novo que o professor vai trazer. Então, volto a falar no planejamento. Quando a gente planeja, a gente já tem que prever tanto a contextualização, com a problematização, com a significação, trazer situações desafiadoras que coloque em jogo aquele conhecimento que o aluno já tinha sobre o assunto. Porque também se você vai falar mais do que ele já sabe, também não vai acrescentar muito. Ai, professor, eu vi lá no Nordeste tal, essa vegetação que o senhor está falando. Tá, mas será que é só lá que tem? Aonde mais você acha que tem esse tipo de vegetação? E por quê? Por que você acha que lá no Nordeste tem? A gente pensando assim nesse porquê que você me respondeu, onde mais a gente pode achar isso? Quer dizer, eu estou trazendo situações desafiadoras para ele, fazendo ele pensar. Hoje se fala muito, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também em um dos vídeos, sobre os métodos ativos de aprendizagem. Então, às vezes a gente acha que tem que fazer malabarismo para métodos ativos, né? Porque eu tenho que ter um aluno ativo, mas os métodos ativos a gente vai falar em um vídeo mais para frente. Então, o que eu queria dizer para você? Que significar um conteúdo é você fazer uma ligação entre o conhecimento novo e o conhecimento que o aluno já tem. Então, vou repetir o que eu já falei em vídeos anteriores. A nossa mente, ela tem um conhecimento, ou se não tem, você tem que dar. Então, ela tem uma síntese de algum conhecimento. Aí você traz o conhecimento novo, ela cria uma outra síntese, é um novo conhecimento. Aquilo que ela já sabia, ou ela acrescentou, ou ela diminuiu, enfim, mas ela modificou, ou ela passou a ver de outra forma. Então, todo o nosso conteúdo, ele tem que fazer isso para o aluno. Fazer uma ponte com o conhecimento que ele já tem e acrescentar e modificar e transformar e melhorar e clarear esse conhecimento para o aluno. Se as nossas aulas não estiverem sendo assim, a gente tem que planejar de forma que isso aconteça. Se isso acrescentou em alguma coisa, um pouquinho na prática de vocês, eu quero que vocês vão aí dar um joinha no nosso vídeo para me motivar a fazer outros vídeos e em breve teremos outros. Que Deus abençoe a todos.